Hey, Jeter aqui. Hoje a gente vai falar sobre necessidades, que é o terceiro componente da comunicação não violenta, ou CNV, e é o componente mais importante da CNV, porque é nele que os outros componentes orbitam. Então, quando a gente fala de observação, a gente está observando aquele comportamento que afetou a nossa necessidade. Quando a gente fala de sentimento, a gente está indicando se essa necessidade foi atendida ou não e qual é o contexto disso. E se a gente fala do pedido, que é o próximo componente que a gente não viu ainda, a gente vai sugerir ao outro, né, uma forma de atender às nossas necessidades. Então perceba que todos os quatro componentes da comunicação não violenta estão ligados nesse terceiro, que é a necessidade, e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho do porquê, né? Por que a necessidade ela é tão importante. E para começar, eu quero explicar aquilo que eu acredito ser uma necessidade. Necessidades é tudo aquilo que é essencial para o ser humano florescer e não só sobreviver. Se você for procurar por necessidades humanas na internet, provavelmente você vai se deparar com a pirâmide de Maslow. Ela é uma referência muito conhecida sobre as necessidades humanas, mas perceba que ela hierarquiza as necessidades humanas em formato de pirâmide, ou seja, aquelas necessidades que são prioritárias ou que vêm primeiro, ou que as pessoas tendem a tentar atender antes, e outras, né, que vêm depois, digamos assim, daquelas que são mais prioritárias. Nesse sentido, a comunicação não violenta não se preocupa muito em hierarquizar as necessidades, porque a gente entende que todas as necessidades geram comportamento. Ou seja, da mesma forma que talvez seja mais compreensível você imaginar que alguma pessoa cometeu algum tipo de atrocidade, como por exemplo um roubo ou um assassinato, para atender a necessidade de alimentação, por exemplo, da mesma forma, por mais que a gente possa achar menos compreensível, uma pessoa pode cometer os mesmos atos para atender uma necessidade de reconhecimento ou necessidade de segurança. Enfim, então, como todas as necessidades estimulam comportamentos, provocam comportamentos, a gente não se preocupa muito em separar e hierarquizar essas necessidades. E se você alguma vez já segurou a sua vontade de ir no banheiro porque você estava muito engajado naquilo que você estava fazendo, por exemplo, você estava assistindo um filme que estava atendendo muito sua necessidade de diversão e você preferia continuar vendo o filme do que ir no banheiro naquele momento, você vai perceber que essa hierarquia ela é questionável, no sentido de que há determinados momentos em que a gente prioriza uma necessidade que supostamente seria menos importante em detrimento de uma que seria mais importante. Para você ver que isso é relativo. E é relativo baseado no julgamento de valor daquela pessoa. Que é diferente, não confunda com o julgamento moralizador que eu falei tanto aqui no meu canal nos vídeos sobre observação. E sempre que eu estiver falando sobre julgamento aqui no canal, eu estou falando de julgamento moralizador, tá? Quando for julgamento de valor, eu vou especificar que eu estou falando de julgamento de valor. E o que é esse julgamento de valor? É simplesmente a gente priorizar uma necessidade em relação a outra. Então, se você já deixou de fazer uma compra, porque você estava com receio de ficar sem dinheiro, você estava priorizando a sua necessidade de segurança financeira em relação a uma necessidade de diversão ou do seja lá o que aquela coisa que você ia comprar atendesse. Da mesma forma, se você já deixou de comer alguma coisa para tentar seguir uma dieta, você provavelmente estava não atendendo a necessidade, talvez prazer do seu paladar ou talvez até de alimento, né, se você estiver fazendo uma dieta de restrição de calorias, para atender uma outra necessidade, que pode ser de saúde, pode ser de estética, pode ser de reconhecimento, né, de você estar num grupo que valoriza aquela dieta que você está fazendo por algum motivo. Então, a gente vê que através do juízo de valor, a gente é capaz de priorizar ou não uma necessidade em relação a outra, e nesse sentido, a gente pode mudar um pouco o que a hierarquia da pirâmide de Maslow propõe. E aí dá para perceber que essa hierarquia ela não é tão relevante. O mais relevante é a gente ter essa consciência de que o nosso comportamento surge das nossas necessidades, da gente tentar atender nossas necessidades. E nesse sentido, é muito importante a gente conhecer nossas necessidades, não só para a gente ter clareza daquilo que a gente precisa, daquilo que é essencial para a gente quando a gente está se comunicando com o outro, mas também para a gente ter clareza de qual é a necessidade que o outro está comunicando para a gente ser capaz de dar empatia, ou seja, compreender a necessidade do outro. E eu quero deixar claro aqui
que o fato de existir julgamento de valor, ou seja, as pessoas serem capazes de priorizar suas necessidades em circunstâncias diferentes, de formas diferentes, isso não significa que essas necessidades entrem em conflito, tá? Algumas pessoas acreditam que se eu valorizo mais minha necessidade de segurança e você valoriza mais outra necessidade, como de liberdade, por exemplo, a gente pode entrar em conflito por causa disso. E o conflito ele não acontece porque aquilo que gera conflito é a estratégia. Existem estratégias que conflitam e a gente vai definir um pouco mais a diferença entre necessidade e estratégia num vídeo logo em breve, que eu vou estar explicando a diferença desses dois conceitos. Mas as necessidades não conflitam porque nosso objetivo dentro da comunicação não violenta é sempre atender a necessidade de todos, então a gente valoriza a nossa necessidade com a mesma intensidade que a gente valoriza a necessidade do outro. Então não importa muito se a gente valoriza a nossa necessidade de segurança mais do que a nossa necessidade de liberdade. O que importa é que a gente valoriza a nossa necessidade de segurança na mesma intensidade que o outro valoriza a necessidade de liberdade dele. E por que a gente tenta estar sempre nesse patamar de igualdade, de valorização de necessidades? Porque é daí que a gente vai tirar a assertividade que a comunicação não violenta precisa para a gente conseguir conciliar as necessidades. Se a gente valorizar menos a nossa necessidade, a gente vai entrar em submissão. E se a gente valorizar mais a nossa necessidade, a gente vai tentar dominar o outro. E essas duas posturas vão criar muitos problemas para a gente atender a necessidade de todos. Então, é só para esclarecer esse ponto mesmo, de que o juízo de valor ele não é um problema dentro da comunicação não violenta, justamente porque o nosso foco vai ser atender a necessidade de todos, independente se a gente valoriza pessoalmente aquela necessidade mais ou menos, né? Mas a gente valoriza que o outro valoriza a necessidade dele. Não sei se ficou claro, qualquer dúvida coloca aqui nos comentários. Então, continuando, a gente vê a importância, né, de saber quais são as nossas necessidades para ter essa clareza. E aí eu vou começar a falar aqui nesse vídeo, trazer um vocabulário assim, de necessidades para a gente estar mais consciente, né, de quais são as necessidades que a gente tem e que o outro tem também, porque as necessidades são universais e a gente poder ter mais facilidade de perceber essas necessidades no dia a dia. Só para deixar claro, eu vou trazer uma lista muito grande, tá? Eu vou tentar trazer basicamente todas as necessidades que eu conheço. Talvez esteja alguma necessidade fora que você pode comentar aí nos comentários e a gente vê realmente se isso é uma necessidade que está faltando na lista ou não. Mas de todo modo, por ser uma lista muito grande, eu quero ressaltar dois pontos. O primeiro é que a gente não vai terminar ela nesse vídeo para o vídeo não ficar muito grande, então a gente vai fazer dois vídeos sobre as necessidades. E o segundo é que você não precisa memorizar tudo, tá? É mais importante que você tenha uma noção geral de que essas necessidades exista e tente se focar em memorizar um resumo, uma versão mais resumida que eu vou trazer para vocês também. E vocês não vão precisar anotar essas necessidades, assim como no vídeo de sentimentos eu vou disponibilizar aqui na descrição um guia já com essa lista de necessidades e também já incluindo o resumo dessas necessidades para a gente focar mais nesse resumo, né? Ter uma noção geral de todas, mas a gente focar nesse resumo para tentar aprender e usar no dia a dia. Feito todas essas ressalvas, vamos lá falar sobre as necessidades. Eu vou estar colocando aqui na tela agora as 9 necessidades básicas, né? Que é, digamos assim, o resumo do resumo. E são 9 necessidades que o Marshall recomendou que a gente tivesse atento, né? São as principais, as mais recorrentes. Mas eu acabei colocando 18 necessidades e não 9, porque eu tive o receio de que as 9 elas não passassem a semântica completa do que elas pretendem representar. Então essas 18 vão ajudar a gente a ter uma maior percepção, né, de quais são essas necessidades. Então, se você memorizar essas 18 palavrinhas, você já vai ter um bom vocabulário, né, para expressar necessidades, mas eu vou destrinchar, né, todas elas e no guia que eu coloquei na descrição para vocês baixarem, vai ter também um resumo que tem mais palavras do que 18, porque eu acho que pega necessidades também muito recorrentes que às vezes essas palavras não conseguem expressar com clareza. Então vamos ver cada uma dessas necessidades mais destrinchada para a gente conseguir ter mais ideia do que elas estão representando, né? Começando pela necessidade de sustento ou de saúde, e a gente vai ver que quando a gente expressa isso, a gente está tentando expressar
coisas como a necessidade de alimento, a necessidade de abrigo, a necessidade de prosperidade material. E veja que eu não estou falando de necessidade de dinheiro, tá? Dinheiro é o meio que a gente tem na nossa sociedade atual para alcançar a maioria das nossas necessidades materiais, mas a gente não tem uma necessidade de dinheiro em si. A gente tem uma necessidade de própria prosperidade material e aí a gente usa o dinheiro como meio de atingir essa prosperidade. Mas é muito importante eu fazer essa ressalva porque a forma que a gente tem de não se apegar ao dinheiro, tá? Quando a gente percebe que o que a gente quer mesmo é ter uma segurança material, é ter necessidade de abrigo, de alimentação, etc., atendidos, é nesse momento que a gente consegue não ficar viciado na estratégia que o dinheiro propõe e, eventualmente, a gente pode pensar formas de atender essas necessidades que não precisam do dinheiro diretamente, né? Seja através de permutas, por exemplo, em que a gente troca um serviço pelo outro. E aqui eu não estou tentando dizer que o dinheiro é ruim ou que a gente precisa eliminar o dinheiro de alguma forma, tá? Eu estou apenas deixando claro que a gente não tem uma dependência do dinheiro. Por mais que o sistema da nossa sociedade atual seja muito dependente do dinheiro, nós pessoalmente não temos essa dependência. E é importante a gente saber disso para a gente estar aberto para possibilidades que não dependam diretamente do dinheiro, né? Que possam ser possibilidades muito enriquecedoras para a nossa vida. Outras necessidades ligadas ao sustento e à saúde são as necessidades de descanso, né? Geralmente ligada a dormir, ligada ao relaxamento do corpo. Também tem a necessidade de vitalidade, né? Da gente estar com o corpo energizado, a gente estar disposto a fazer as coisas, fisicamente disposto, né? E aí tem uma necessidade de exercício físico para manutenção dessa vitalidade do nosso corpo. A necessidade de saúde integral, o que é saúde integral? É a gente estar livre de enfermidades, ou seja, dores, doenças, etc. A necessidade de sustentabilidade, ou seja, essa prosperidade material que eu estou falando, ela ter uma capacidade de se manter, ela não é uma prosperidade que vai sumir em breve, né? Ela é uma prosperidade que tem uma certa, ou seja, sustentabilidade, uma certa capacidade de se estender para o futuro. E as necessidades de higiene que estão ligadas à manutenção da nossa higiene e no sentido também de excreção, tá? As necessidades de ir no banheiro e etc. E aqui eu estendi isso para uma necessidade mais social, que é a necessidade de saneamento, que são basicamente essas necessidades de higiene individuais expandidas para um contexto cultural, tá? Um contexto social, no caso. Então perceba que se eu usasse simplesmente a palavra sustento, a gente perderia esses elementos de saúde, esses elementos de exercício físico, de vitalidade. Então por isso que eu gosto de usar essas duas palavrinhas para a gente lembrar, né, desses outros significados. E, claro, quanto mais palavras você tiver no seu vocabulário, mais preciso você vai ser na expressão da sua necessidade e entender a necessidade do outro. Mas se você tiver essas duas na mente, saúde e sustento, provavelmente você já consegue abranger todas essas outras palavras que eu coloquei aqui, né? E eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. A gente vai continuar falando de necessidades no próximo vídeo do meu canal. Qualquer dúvida, qualquer feedback, você pode colocar aí nos comentários, fique à vontade. E a gente se vê no próximo vídeo.